Bem, boa noite a todos. Então vamos abrir os trabalhos aqui de ciência e espiritualidade. Muitas vezes a gente acha que uma palavrinha não troca muita coisa, mas eu poderia dizer ciência ou espiritualidade. A gente vai ver no decorrer dessa palestra que elementos simples podem fazer grandes diferenças. Então esse título, Ciência e Espiritualidade, faz todo sentido para a gente. Antes disso, feliz Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, né? Para vocês duas aqui, parabéns. É um dia muito mais do que merecido, esse dia. Então está aí o nosso título. Existência humana, design divino. O que mais chama atenção aí, talvez o título, mas e que tal essas interrogações? Não é uma só, são três, não é? Então eu vou já adiantar para vocês que vai ser um estudo, um bate-papo, com mais questionamentos do que explicações. Sou eu. Que tal começar pelas coisas primeiras, né? Como dizem os americanos, né? Começar pelas coisas primeiras. Eu acho que é uma boa ideia. Vamos falar sobre design. Mas afinal de contas, o que é design? Outra perguntinha. Lembro que teve uma vez que eu já comentei aqui que quando a gente define alguma coisa, a gente meio que encapsula essa coisa dentro de umas bordas da qual ela não pode sair. Algumas vezes isso não pode ser tão interessante. Outras vezes é necessário que a gente defina alguns conceitos para, a partir disso, a gente vai reelaborando esses conceitos. O design, vamos trabalhar com 3 elementos aqui. A gente tem 3 elementos: projeto, designação, ou seja, objetivo, e comunicação. São 3 coisas totalmente diferentes. Porém, se essas três coisas tendem para um objetivo, isso a gente pode falar que é design. Se eu tiver somente projeto sem objetivo, é meio complicado a gente ter um projeto sem ter um objetivo. Então vamos partir desse pressuposto que a gente tem um objetivo, alguma coisa que a gente quer alcançar. Ok, então vamos fazendo. Isso não é design. A gente fazer as coisas por fazer não é design. Aliás, design tem várias definições. A internet, os livros têm várias definições. Eu procurei pegar uma um pouco mais simples para a gente poder elaborar essa definição aqui. Então vamos partir desse primeiro preceito. A gente tem um objetivo. Eu tenho um objetivo aqui hoje. É falar um pouco sobre design humano. Sobre existência humana, né? Será que isso é um design divino? Isso é um objetivo, uma meta que eu tracei. Eu poderia simplesmente sair escrevendo. Isso não seria design. Mas se eu fizesse um projeto, estudasse em cima disso, aí sim, eu teria design? Não necessariamente. Quando eu tenho um objetivo
um projeto, um estudo em cima desse objetivo que eu quero fazer, e eu transmito uma mensagem, aí a gente pode falar que a gente tem design. Quando, por exemplo, a gente vai consertar alguma coisa na nossa casa, e a gente pega martelo, prego, tudo, não, pega isso que a gente vai consertar aqui. Isso não é design. Mas se a gente faz um projeto, não, eu vou precisar consertar isso, então eu vou precisar de prego, martelo, parafuso e furadeira. E onde que a gente pode trabalhar isso? Num local bem iluminado, porque se eu trabalhar em um local com pouca luz, então eu já vou trabalhar meio que mal feito, não é? Isso é projeto, isso são as etapas que um projeto de design segue. Quando a gente está falando sobre design, a gente está sempre falando nessas palavras. Idealização, eu idealizei uma coisa. Criação, desenvolvimento, que tem mais a ver com o projeto. Configuração, o que seria essa configuração? Tive essa idealização, criei, desenvolvi aquilo, tá legal, mas como que eu vou dar uma formatação final, uma configuração final para aquilo que eu estou querendo? É uma concepção, elaboração, especificação. Em design, quando a gente está falando de objetivos, existem dois objetivos. É um objetivo geral e um objetivo específico. Eu vou comprar uma moto para mim. Ok, mas uma moto para quê? Para andar? Logicamente. Esse é o objetivo geral de uma moto, transporte. Mas aí é que entra o objetivo específico. É uma moto para a cidade ou é uma moto para trilha? Se for uma moto para a cidade, eu posso comprar uma dessas bis. Ela me basta. Agora, se eu estou querendo viajar pelas estradas, eu vou querer comprar uma Harley Davidson. Todas as duas são motos, mas uma se presta mais para uma finalidade. Então, aí isso ajuda quando a gente está querendo criar um projeto. Não, estou querendo fazer uma palestra, ok. Mas para quem que eu estou desenvolvendo essa palestra? Qual é o meu objetivo específico? Isso ajuda no processo de criação. O design, ele inclui desenho e aparência, mas não se restringe a esses elementos visuais. Os designers, eles são quase que por excelência seres visuais. Você está falando alguma coisa com o designer ou a designer, ele está imaginando aquela coisa. Então, nós somos seres visuais. A gente não trabalha, por mais abstrato que seja aquela coisa, a gente está visualizando, está conversando com uma pessoa que encomendou algum projeto para mim. Por mais que aquele projeto seja um serviço, existe isso, design de serviço. Por mais que seja design de serviço, eu estou visualizando como que aquele serviço pode funcionar. Como que seria a bancada de recepção, como que seria a porta de entrada muito larga, muito estreita, tudo isso interfere. Então eu estou conversando com um cliente, vamos supor, e já estou visualizando. Por mais que a coisa não seja visual, eu estou visualizando aquilo. Mas não se restringe a isso. Quando a gente diz aquele carro tem um belo design, geralmente a gente vai só para a aparência. Mas o que o design inclui? A função geral e específica, os materiais. Por exemplo, quando a gente vai comprar um sofá pela internet, bonito.
Excelente. Chega em casa, é bonito, mas não é confortável. Aí eu vou na loja, vejo, bonito. O que a gente faz? A gente senta lá nesse sofá, porque a aparência não basta. Aí sentei, estou confortável. Ok. Mas o sofá era todo de couro. Sofá de couro, aqui em Valadares. Será que isso daria certo? Eu creio que não, né? Então um designer, ele vê todos esses elementos. E a gente vê tudo isso, por exemplo, quando a gente vai comprar um sofá. Passa a mão lá no sofá para ver se o tato desse produto é agradável a gente. É uma área estratégica. E a palavra estratégica, ela tem tudo a ver aqui. Eu tinha falado sobre perguntas. Então vamos lá. Existência humana. Primeira pergunta. Fomos projetados? Vamos deixar essas perguntas pairando aí no ar. Vamos pensando nisso. Temos um propósito? Temos um destino final? E o que comunicamos? O que comunicamos com os nossos gestos, as nossas palavras, com a nossa existência no mundo? O que a gente está transmitindo de mensagem para o mundo, para o nosso próximo? A gente vai lembrar. Projeto, objetivo, ou seja, propósito e mensagem. Quando a gente tem todos esses três elementos, a gente tem design. Não necessariamente visual. Existe um designer que criou todas as coisas não criadas? Aparentemente as coisas são muito simples, mas as coisas são muito simples quando a gente somente dentro da nossa ótica. Para complicar a coisa um pouco, vamos trabalhar com algumas hipóteses. Primeira hipótese. Teísmo. O que é isso? Teísmo. Existe um Deus que se importa com a sua criação e que interfere na sua criação. Isso é o teísmo. Podemos dizer, sim, que o espiritismo, entre outras religiões, é uma religião teísta, porque crê na existência de um Deus e esse Deus interfere nos nossos atos. A gente sabe, pelo espiritismo funciona de uma certa maneira, pela Igreja Católica eles têm outra crença, mas é uma interferência divina, direta ou indireta. Temos o deísmo, só para simplificar, não é? O nome podia ser um pouquinho diferente, não é? Mas é porque as ideias são um pouco parecidas também. O deísmo afirma que existe um ser supremo ou seres supremos, mas esses seres supremos estão na natureza. Eles não interferem com o elemento humano. Estão simplesmente por aí. No livro da natureza, podemos dizer assim. O ateísmo, a negação. Negação de Deus. É uma outra hipótese. Que como a gente está falando aqui, ciência e espiritualidades, a gente deve estudar, cogitar todas as hipóteses, inclusive, por que não, a do ateísmo. Eu já fui ateu. Foi um período muito importante para mim. Eu amadureci muitas ideias. Então a gente não deve condenar nenhuma ideia sem conhecer. E vamos lembrar aqui que o ateu, ele não se revolta contra Deus.
Ele não nega a existência de Deus, ele nega os sistemas religiosos, que é diferente de negar Deus. O agnóstico, qual que é o posicionamento de um agnóstico? Não sei. Se existe Deus, se não existe, eu não tenho elementos nem para negar e nem para comprovar. Então, eu vou vivendo a minha vida, pode ser eticamente ou sem ética. Existem ateus e agnósticos, éticos e não éticos. Existem religiosos éticos e não éticos. Então, essa ideia de moral, de ética, de bem, não está ligada a uma religião ou à falta dela. E não podemos desconsiderar esta hipótese aí que está presente hoje. E não existem poucas pessoas que creem nisso. Quem é que pode negar aqui que cada individualidade aqui é um programa de inteligência artificial programado para interagir entre si, para poder criar um programa cada vez melhor? Eu tenho elementos para negar essa hipótese? Não, não tenho. Mas é uma hipótese que tem conseguido vários adeptos e merece o nosso carinho, sim. Que não seja para que a gente creia nessa hipótese, para a gente conhecer. A gente conhecer outras hipóteses não nos deixa pior. Muito pelo contrário, nos deixa mais rico ainda de ideias. Agora, fechando, só que sem fechar, porque eu disse que seria mais sobre perguntas do que explicações. Colocar aquela pulga atrás da orelha. Nós, espiritualidade, ou seja, seres espirituais ou não seres espirituais, vai que existe alguém que esteja aqui ou nos assistindo que seja ateus. A gente está agindo como designer? Ou seja, as minhas ações, elas seguem algum plano? Pode não ser aquele plano ferrenho, projetado, e eu não saio dele nunca. Mas a gente tem algum projeto quando a gente inicia alguma coisa? Tem um objetivo? Se não tenho um objetivo, eu não estou vivendo como um designer. E, mais importante, qual é a mensagem que eu estou deixando nesse mundo? Será que eu estou atento a isso? Quando a gente une esses três elementos, então é questão da gente analisar, fazer aquela reflexão. Somos co-criadores ou criadores? Existe uma diferença aí, de acordo com o nosso posicionamento filosófico religioso ou arreligioso. Pelo Espiritismo, a gente diz que a gente é co-criador. Deus se vale de nós para que a gente se ajude e a gente ajude o nosso próximo a se melhorar. Então, nesse aspecto, pelo Espiritismo e pelo Budismo também, somos co-criadores. Pela Igreja Católica, também a gente pode dizer a mesma coisa, somos co-criadores. Embora pela Igreja Católica existem algumas diferenças, mas existe muito mais semelhança do que diferença. Designers criadores ou co-criadores? Posicionamento pessoal. Resposta. Eu trouxe uma resposta final para isso. É isso, gente. Questionamento. Eu tenho o meu posicionamento. O meu posicionamento não é superior nem inferior ao posicionamento
de quem esteja aqui, de quem esteja assistindo a essa palestra. A gente tem que respeitar. Eu tenho a minha fé e respeito a fé do meu próximo. Então, valendo-se disso, a gente passa para a próxima etapa, não é? E espero que tenha esclarecido um pouco o que é design e como que essa atitude de designer pode interferir na nossa vida. Ela pode interferir de um modo extremamente positivo. É isso.